Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual o momento que você vai estar tendo acesso a esse vídeo, mas tenha certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nesse dia de hoje. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 7, diz: como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. Eu acredito que essa palavra já tenha sido lida por algum de vocês, que está tendo acesso a esse vídeo em algum momento, que fala acerca da mulher adúltera. A Bíblia vai nos relatar, que uma mulher ela é pega em adultério, e de acordo com a lei de Moisés, a mulher quando era pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. E ali aqueles homens, eles trouxeram aquela mulher para Jesus, procurando acusar Jesus, que o objetivo deles, na verdade, era ter alguma acusação contra Jesus. Então eles trazem já colocando, falando para Jesus qual era o castigo, qual era a penalidade para quem era pego em adultério. Mas o que vai me chamar a atenção é a atitude de Jesus. Eu fico olhando, irmãos, que hoje em dia nós precisamos aprender mais com Cristo. Aprender a sermos pessoas melhores, diferentes, da maneira que Cristo foi. Porque se nós somos seguidores de Cristo, se nós somos filhos de Deus, nós temos que aprender a ter atitudes iguais à de Deus. Então eu fico olhando que até o próprio apóstolo Paulo, ele diz em uma das suas epístolas: vocês têm que ser meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo: se a minha vida não for semelhante à vida de Cristo, ou seja, se o meu ministério não tivesse características que tinham de Cristo, vocês não devem me seguir. Porque primeiramente vocês têm que seguir a Jesus, ele tem que ser o exemplo maior. Nós temos que, por isso que ele diz lá, na epístola aos Romanos, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 1, que nós temos que renovar, a nossa mente, nós temos que transformar. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que eu fico olhando é que nós que servimos a Cristo, nós precisamos ter essa renovação do nosso entendimento. Nós precisamos começar a observar como Jesus ele vivia, e aí nós vamos ter a resposta da maneira que nós deveremos viver também. Eu digo com relação às atitudes de Jesus, os sentimentos que estavam sobre Jesus, a maneira que Jesus ele se colocava diante de diversas situações. Então, diante dessa situação aqui, eles queriam colocar Jesus em uma situação complicada. Ou seja, se Jesus ele dissesse: vocês têm que, já que a lei diz que tem que condenar, que tem que apedrejar, então vocês têm que seguir a lei e apedrejar. Então eles estariam dizendo: mas não é ele que prega o amor, mas não é ele que ajuda os oprimidos e o cativo, e agora está mandando matar aquela mulher. E se Jesus tivesse dito: não, vocês têm que liberar ela, não pode ferir ela, ele está indo contra a lei. Entendeu? Então Jesus ele foi tão sábio, porque Jesus ele não disse que eles deveriam apedrejar ou que eles não deveriam apedrejar. A única coisa que Jesus disse para ele foi: vocês estão no direito de vocês, trazendo para a nossa linguagem. É uma decisão que vocês têm que tomar, não tem nada a ver com o que eu penso, com o que eu acho, é vocês que vão decidir isso aí. Agora só tem uma coisa a falar: antes de vocês exercerem juízo sobre esta mulher, reflitam se vocês são perfeitos, se vocês nunca falharam. Por quê? Aquele que não tem pecado, aquele que nunca falhou, aquele que nunca errou, pode ir lá e condenar essa mulher. Por quê? Porque você estaria no direito de fazer isso, porque você não condena, você não falha, você não erra, você é perfeito. Então vai lá, vai fundo, apedreja ela. Mas, ele está falando que quem não tem pecado atira a primeira pedra. Mas se alguém tiver pecado, então não vai apedrejar. Então a Bíblia diz que eles foram movidos pela sua própria consciência, e dos mais velhos até os mais novos, todos foram embora. Então, o que eu fico olhando é a sabedoria de Jesus. Meu Deus, Jesus ele é tremendo. Jesus ele passou por tantas situações extremas, mas Jesus ele tinha pleno equilíbrio, controle da situação.
Jesus ele estava mostrando, ensinando uma lição para aqueles homens, ensinando para nós hoje em dia, que às vezes nós queremos jogar pedra nos outros, queremos apontar os outros, e muitas vezes nós falhamos muito mais do que o outro, mas é muito mais fácil eu apontar o erro de alguém, é muito mais fácil eu apontar o pecado de alguém, do que eu olhar para os meus próprios erros, para as minhas próprias falhas, para os meus próprios pecados. O que Jesus ele estava falando é que nós não devemos julgar, nós não devemos condenar ninguém, nós não temos o direito de condenar as pessoas ou de julgar as pessoas. O nosso papel como servos de Cristo é orar por todos, independente de quem seja. E nós não temos o poder de julgar ninguém, independente de ser certo ou errado. Cada um tem suas escolhas. Agora a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Ou seja, eu posso escolher aquilo que eu vou plantar, mas eu não posso escolher aquilo que eu vou colher. Então, se eu estou plantando coisas ruins, se eu estou plantando inimizade, se eu estou plantando contenda, se eu estou plantando destruição, se eu estou plantando coisas ruins para a minha vida, com certeza eu vou colher coisas ruins, porque a lei da vida é essa. O ser humano, mais cedo ou mais tarde, ele vai colher aquilo que ele plantou. E aquela mulher também estava colhendo. Ela foi pega para ser adulterada porque ela estava em falha. Ela estava colhendo, mas Jesus estava dizendo para ele: não é vocês que têm que condenar esta mulher. Vocês também, ela pode ter pego em pecado em adultério, mas todos vocês também têm outros tipos de pecado, e outros também podem ter cometido o mesmo tipo de pecado, mas que está oculto, que ninguém não foi pego em adultério e está querendo dar lição de moral a esta mulher. Por quê? Então eu fico olhando que Jesus, quando todo se retira, Jesus ele olha para a mulher e fala assim: mulher, cadê os seus acusadores? Ela disse: Senhor, não tem mais ninguém, todos foram embora. Ele falou: então nem eu vou te acusar. Jesus está falando: eu não vim aqui para te acusar, eu não vim aqui para te condenar, eu não vim aqui para apontar os teus erros, eu vim aqui para mudar a tua vida. Eu vim aqui para lhe dar a oportunidade de reconstruir a tua história. Eu vim aqui para lhe dar a oportunidade de ser uma pessoa diferente. Eu não sei hoje em que situação você está, ou quais são as suas falhas, quais são os seus erros, ou o que você fez, que você tenha se arrependido, ou você que está achando que para a tua vida não tem mais jeito, que você não tem mais solução, ou alguém está lhe condenando, lhe acusando, mas Deus ele te diz nesta manhã: eu não vim aqui para lhe acusar, eu não vim aqui para lhe condenar. Eu vim aqui para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Jesus ele está disposto, querido, a nos perdoar, porque Jesus ele nos ama de maneira tão... meu Deus, o amor de Deus, ele não tem como medir o amor de Deus. O amor de Deus por nossas vidas é tão grande, que Jesus ele disse a ela: nem eu vou te condenar, porque eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar. Eu vim para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Se a gente fosse parar, irmãos, para poder olhar para nossas vidas, olhar para tudo quanto nós temos feito, para os nossos erros, para o nosso passado, nós iríamos ver que nós não somos merecedores de nada, mas Jesus ele se entregou a si mesmo como um sacrifício vivo, como um cordeiro imaculado ele foi. Ele não tinha culpa, ele não tinha falha, mas por amor a minha e a tua vida ele se entregou, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus ele disse: eu não vim, mulher, te condenar, eu não vim te prejudicar, eu vim para lhe dar uma oportunidade de reescrever novamente uma história. Então no dia de hoje você tem a oportunidade de reescrever novamente a tua história. Você tem uma oportunidade nesse dia de hoje de ser uma pessoa diferente. Então que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos ter mais misericórdia, ter mais compaixão, que nós possamos ajudar o que está caído, aquele que precisa de nossa ajuda, e que nós venhamos a partir do dia de hoje ser menos acusadores e amar mais.